Fala pessoal, estamos aqui mais um Bônus Cast. Dessa vez estamos com um convidado aqui mais que especial, um dos primeiros clientes da Bônus. Fico muito feliz, Carlinhos, de receber você aqui. Ô, meu irmão. Valeu aí. Valeu. Da Mavi Hub, falar um pouco de saúde, tecnologia, conhecer um pouco mais aí do que eles estão preparando aí para o mercado, bem bacana também com a Apotec. E além disso, antes de começar aqui, descobri que o aniversário do Carlos é no mesmo dia que o namorado da filha dele também. Fazer o quê, né, meu? Um dos poucos que eu conheço, mas vamos conhecer um pouco mais do Carlos, da Mavi, do histórico dele. É empreendedor raiz mesmo. Então ele faz as coisas acontecer. Desde que eu conheci ele, o Gui, os caras arregaçam a manga e vão atrás mesmo de parceiros, clientes. Então aqui a ideia é conhecer a fundo todos os desafios, né, como eles superaram e principalmente questão de sócio, porque hoje eles têm sócios também na Mavi, então vai ser interessante ouvir um pouco do Carlos, mas agradeço demais aí a vinda do Carlos, eu chamo de Carlinhos, mas... Fica à vontade, Carlos chama aqui, de Cadu também, tá Cadu, em casa. De ter vindo aqui falar ser o nosso convidado do Bônus Cast de hoje. E não esqueçam, pessoal, depois de dar o triplo C aqui, curte, comenta, compartilha. Depois comenta de onde você tá vendo o Bônus Cast, qual cidade, que é legal a gente saber também. E comenta com seus amigos, empreendedores, você vê que, tá com desafios parecidos, é super legal aí compartilhar nosso canal, porque a ideia aqui é trazer desafios dos empreendedores, como foi superado, e toda essa jornada, que é muito legal, assim, um baita aprendizado que você acaba tendo quando você empreende, tá? Então, Carlos, me fala aí um pouco, cara, como que é fazer aniversário no mesmo dia que o genro. Boa, mas... Fala um pouco aí, se apresenta aí, cara. Já vamos começar assim, não? Vamos falar de coisa boa, pô. Não, primeiro... O cara ficar falando um negócio desse tão particular que meu genro faz aniversário no mesmo dia que eu, mas tudo bem. Cara, obrigado e parabéns pela iniciativa. Eu tô nessa jornada desde 2017. Faz tempo. Eu acho que o grande lance é você conseguir se manter vivo por um tempo, porque assim, todo empreendedor acha que teve uma ideia brilhante, a maioria pelo menos, acha que tive a ideia genial de $1 milhão, $1 bilhão, e só que as coisas levam tempo. E eu gostaria de ter um canal, um lugar onde eu pudesse aprender com a história dos outros. É muito mais barato aprender com o erro dos outros. Então eu cortaria alguns caminhos. Errei bastante, mas uma coisa que eu acertei foi a Bônus, foi o meu segundo parceiro. Primeiro eu chamei o Dr. Roberto. Quem foi o primeiro? Foi o Dr. Roberto Vaz Juliano, que é um médico. Tá com vocês ainda? Tá não? com a gente até hoje. A gente costuma dizer que nossas relações são de longo prazo. Como era da área da saúde, eu falei, cara, eu preciso de um médico para validar a ideia. Vocês conheceram ele, curiosidade? Eu trabalhei muito tempo na indústria farma, né? Que minha carreira toda entrei na indústria com 22 anos. Então passei por empresas como MS, Eurofarma, GlaxoSmithKline, Astellas. Aí você conheceu ele E aí eu trabalhei com ele no campo, na época que eu era representante de puxar pasta. E aí eu levei a ideia para ele no dia que eu convidei ele lá para conversar. Ele falou, cara, essa ideia já existe. Que a ideia, na verdade, era em 2017... era conseguir fazer com que as pessoas tinham as informações na palma da mão sobre a saúde. Porque a gente sabe nosso extrato financeiro, quanto tem, quanto sai, quanto entra, mas você pergunta... Mas saúde... Da saúde você não sabe nada. E aí você vai no hospital, tem uma informação, então é muito fragmentado. Cruzar as informações, né? Exato. E para tomadas de decisões do médico ajudaria demais. Só que era uma utopia na época. A própria tecnologia não estava pronta para isso. E a saúde se move com muito cuidado com relação a dados. Tanto que depois veio a LGPD. Dados sensíveis. Exato. Mas foi interessante, porque essa ideia foi a mola propulsora para a gente começar. E aí o empreendedor ele precisa se mexer, porque eu trabalhei boa parte da minha vida como CLT, mas lá no comecinho, lá com 17, 18 anos, eu já comecei a empreender lá. Na saúde? Não, nada a ver. Na outra área, eu comecei a empreender na área de gráfica, que eu trabalhava na gráfica, e montei minha gráfica pequenininha lá. Então você empreendeu, já tava com aí eu abandonei esse sonho, porque eu fui pai muito jovem, e aí eu tinha algumas outras responsabilidades. Aí empreender era difícil também, né? Era um desafio. Era um desafio, eu tinha que colocar na balança na época, e aí eu decidi, 22 anos eu entrei na indústria farmacêutica, uma indústria muito legal para trabalhar, aprendi muito, me desenvolvi bastante, e eu construí minha vida financeira, inclusive conheci minha esposa, a Natasha, na indústria, então me deu uma família também, então sou muito grato. Continuo trabalhando, só que não para a indústria, agora com a indústria. Então a gente faz alguns projetos com a indústria farma,
E essa jornada toda foi muito legal da ideia. A gente já teve que pivotar algumas vezes. A gente também não ficou muito agarrado à ideia inicial. Ser aquele negócio desde o começo. É esse, porque a gente... foi E eu conheci muita gente boa pelo caminho. dançar conforme a música. Exatamente, porque eu fui conhecendo pessoas mais experientes que eu. Uma das pessoas que eu apresentei da área de tecnologia foi o Evandro Reis. E ele falou pra mim, pô, cara, essa ideia é utópica. Ele usou essa palavra. E aí, ao invés de eu ficar triste com esse comentário e falar, pô, esse cara não sabe nada, eu falei, não, peraí, ele tem um ponto, deixa eu entender. E aí fui conversar com o Dr. Roberto de novo, e aí nós chegamos até o Dr. Caio Parente, que é o responsável pelo Centro de Referência de Doenças Raras de São Paulo, que fica no ABC, em Santo André. E aí quando eu apresentei a ideia, ele falou, cara, isso é legal, mas isso para doenças raras faz muito sentido. Porque no Brasil tem quase 15 milhões de pessoas com doenças raras, são mais de 8 mil tipos de doenças, então assim, são 65 casos a cada 100 mil pessoas. Só que como são muitas doenças, tem esse volume gigantesco. E as pessoas, elas têm muita dificuldade do diagnóstico. E aí o que acontece? A falta de informação, as pessoas passam a vida buscando um diagnóstico. Ele falou, se as pessoas tivessem esses dados nas mãos, ajudaria demais. Aí nós pivotamos o negócio, conversamos, voltamos, aí fizemos negócio, avançamos, estruturamos. Hoje é um instituto sem fins lucrativos. A Mavi, o Instituto Mavi, para doenças raras, virou uma plataforma de benefícios para pacientes com doenças raras, porque na maioria dos casos, o pai, né, o marido, acaba abandonando a família. O que seria considerado doença rara? Desculpa a ignorância. Não entendi sua pergunta. Doença rara. O que seria considerado uma doença rara? Cara, é uma doença que acomete 65 pessoas a cada 100 mil. São 8 mil tipos de doenças. Então, Nossa. assim, e aí qual que é a dificuldade? Como são poucos casos, mas são muitas doenças, tem um documentário na Netflix muito interessante, chamado Diagnóstico, inclusive. E eu vou dar só um spoilerzinho do primeiro capítulo para não estragar, mas vale a pena assistir. Tem uma americana que ela tem um problema de saúde, que em determinado momento do ano dela, ela tem uma dor muito forte, ela vai ao banheiro, a urina dela sai preta, ninguém sabe o que ela tem, ela decretou falência, porque o custo de saúde lá é altíssimo. E aí tem uma médica que tem uma publicação no New York Times uma vez por semana sobre esses casos de pessoas que não encontram a cura. E aí ela publicou, New York Times tem alcance, mas não tem escala, porque ela publica uma vez por semana. E aí uma aluna de uma faculdade de medicina da Itália pegou e falou, professor, esse caso não é parecido com aquele que a gente... cruzou ali. Falou, traz ela pra cá. Passou 2, 3 meses na Itália, diagnosticaram, ela recebeu o medicamento correto, eu não vou lembrar o nome da doença agora que ela tinha, Sim. Só que salvou a vida dessa menina. Graças ao compartilhamento de informações. Exato, e aí o que nós fizemos? Falou, cara, a gente precisa conectar essas pessoas, porque surgem muitas dúvidas. Por exemplo... Como tratar, como cuidar... Que geralmente acontece em criança, né? 30% das crianças acabam falecendo até aos 5 anos de idade por falta de diagnóstico. 30%? É muito alta a mortalidade em criança de doenças raras. Nossa. E aí as mães têm dúvida, que escola que eu ponho meu filho? Pô, tem uma doença rara, você que está passando pela mesma coisa, como que você cuida disso? Então a gente criou uma plataforma de benefícios. Instituto Mavi. Instituto Mavi. Então, você conhece alguém que tem doença rara, alguma coisa, pô, depois entra, muito legal a iniciativa, né? E a gente tem parceiros como a Casa Hunter, que é um parceiro nosso, que é de acolhimento. O que a gente faz, que a gente está levando essas pessoas, elas precisam de acesso a algumas coisas. Então, por exemplo, uma plataforma de benefícios. Você se cadastra lá, a Casa Hunter é um dos parceiros para validar se é um raro ou não. A partir desse momento, ela vai ter benefícios de desconto em farmácias, curso profissionalizante para a mãe, já que o marido abandona a família e a mãe que tem que tomar conta de tudo, tem que se virar. Programas de... A gente está buscando mais parceiros. Hoje, o que a gente tem mesmo de concreto é desconto em farmácia, porque não tem medicamento de alto custo, mas também eles usam medicamentos do dia a dia, um anti-inflamatório, uma pomada, um sabonete, um shampoo especial. Então, a gente está conseguindo levar esses benefícios. Então, foi por ali que você começou, Instituto Mavi? Foi. A gente começou, na verdade, que chamava... Health Book, que era para ter... Health Book, para ter os dados o caderninho, o histórico... Exato. Só que aí depois a gente viu esse lance de doenças raras, era um negócio muito mais... Que era mais... acolhedor, precisava ser um negócio mais... Era maior, porque assim, precisava de conexão, criar uma comunidade mesmo. O Health Book era para eu ter meus dados e aquilo me ajudar, mas a gente percebeu que doenças raras precisaria de uma comunidade envolvida em prol dos pacientes. Aí virou Mavi, que é Minha Vida em francês. O Neymar copiou a gente. É bom que fez um marketing gratuito, que um monte de gente ligou pra gente no dia que falou, a filha do Neymar vai chamar Mavi. Um monte de gente ligou pra gente.
E aí foi isso, cara. E aí nós fizemos essa jornada, erramos um montão. Mas como eu te falei... O Gui já tava ali, não? Já, o Gui foi... O Gui, pessoal, pra quem não sabe, é o sócio do Carlinhos. É isso aí, o Gui Gorzoni. Depois procure ele no LinkedIn, aí você encontra ele. E aí, Cara, e a gente procurou o médico, aí, ó, você vê, a gente começa a conversar, vai viajando. Procurei o médico, primeira pessoa, e aí ele perguntou pra mim se existia, ele viu que não tinha nada daquilo, ele falou, cara, mas como que eu te ajudo? Você precisa de dinheiro agora? Falei, cara, não vou te pedir dinheiro agora, porque nem eu sei o que eu vou fazer. Eu só tive uma ideia aqui, e eu vou precisar de um médico pra... A hora que precisa abrir uma porta, tiver uma referência... Não, falou, precisa ter um advisor, algum cara... Exato, tamo junto. Eu não sabia nem o que era advisor na época. Aí ele... Guilherme era de que área, desculpa? O Gui também era propagandista. Também, mesma coisa. Nós nos conhecemos no campo. Então, isso é uma lição. Você vai empreender, você vai abrir seu negócio, negócio de saúde. Dois caras que não são da saúde. Até o Carlos já atuou pela área de farmácia e tal. Mas é sempre bom você buscar um sócio, um advisor, um mentor que conheça muito bem o setor como um todo. Então, isso é legal, assim, eles fizeram na prática, isso é um ponto legal, né? E a gente ajuda muito, né? E nós fomos fazendo da nossa cabeça. E o advisor é bom por Ele isso. É bom de repente, buscar um cara que já fez negócio. E a gente já puxar, ter um networking do Hoje setor, eu tenho esse acesso a essas pessoas. Eu não tinha na época. Sim. Por conta dos ciclos que a gente frequenta e tá tudo bem. E assim que aí o Dr. Roberto falou, cara, então tudo bem, se é isso, eu vou ajudar vocês. Achei muito legal a ideia, vamos nessa. Saindo do consultório do Dr. Roberto, falei, cara, eu preciso de um advogado. Porque eu não sei nada, dados sensíveis. Por onde que chegou aí na gente? Cara, eu cadastrei, vocês tinham não sei se foi no LinkedIn, eu cadastrei, quem entrou em contato com a gente na época, o Rafael Albuquerque. O Rafa. O Rafa, aí o Rafa, a gente tá procurando startups e tal, cara. Foi uma plataforma que eu cadastrei. ABS, se fala. Foi ABS, isso aí. Aí eu cadastrei na plataforma, cara, deu 2 dias, ele me ligou. Aí nós fomos lá, conversamos, o santo bateu, e aí vocês estavam buscando startups. A gente tava começando a área, né, no escritório. Tava na hora certinha ali, a gente chegou na hora certa. E aí, então, a gente buscou um médico e um advogado de cara. A gente falou, cara, a gente precisa dessas 2 cadeiras. E aí, o terceiro passo foi tecnologia, que nós não somos de tecnologia. E aí, essa foi a parte mais difícil. E hoje, fora o instituto, o que vocês estão fazendo? Cara, aí nós transformamos, o que aconteceu? Nessa jornada, e eu acho que é o cuidado que o empreendedor tem que ter, ao mesmo tempo que ele tem que estar de olhos e ouvidos abertos o tempo todo, mas começa a aparecer muita oportunidade. É você conseguir falar não para algumas coisas. Porque, cara, as pessoas começam a te chamar abraçar o mundo. As pessoas começam a te chamar para fazer negócio. Eu sento na mesa agora, o cara fala, tem um negócio bom, tem uma ideia aqui, vamos nessa e tal. Saúde aqui também. E é o tempo todo. Tem que focar, né? Mas é difícil. É difícil, ainda mais que a gente que tá movimentando... E você acha que com o Gui, com um sócio, ele te ajuda também a centrar? Se você estiver sozinho, a ser pior nesse sentido? O Gui piora. Pior ainda? O Gui é pior ainda. Eu falo, Gui, não atrapalha, chega. O Gui é pior que eu. E a gente conheceu muita gente boa nessa jornada, e isso foi fazendo a gente amadurecer, não só como empreendedor, mas como pessoa também. A gente começou a ver um outro lado da mesa, e a gente errou bastante, a gente errou muito em algumas coisas, principalmente parte de contrato. Aí depois, na hora que você precisa desfazer alguma coisa, alguma sociedade, aí, por exemplo, uma vez eu tive que desfazer uma sociedade, o sócio tinha 20%, e nós tínhamos 80%. E aí ele reclamou, falou, a gente tá trabalhando todo mundo igual e tal. Não dá pra... A gente falou, cara, vamos dividir em 3. Aí nós fomos descobrir a regra dos 75% lá. Só que ele já tinha as manhas e a gente não. E aí a gente correu já ficou engessado. A gente já engessou o contrato social da empresa na época. Então, assim, tem essas manhas aí que tem que ter no meio do caminho. Tem essas tortas na cara, né? Tem. Não são poucas não, cara. E aí, hoje, então... tem o Instituto Mavi. E fala um pouco da Potec, assim, o que você fez a pergunta, eu não te respondi, cara. Tranquilo. Mas vamos lá. Você perguntou o que a gente tem hoje. Então, nessa jornada, a gente entendeu que doenças raras... Era Mavi. Era o Health Book, virou Mavi. Aí a gente viu que a Mavi não era um... Aí foi para a área de doenças raras. Só que a gente percebeu que doenças raras não é uma área que a gente quer fazer um business e ganhar dinheiro com isso. A gente transformou num instituto sem fins lucrativos. Para ajudar ali, porque vocês já estavam com o negócio pronto. Inclusive, a gente tirar essa documentação. Quem ajudou a gente foi o pessoal do Instituto... Nossa, tô com o Instituto Ideia Fértil na cabeça. Como que é o nome do instituto do judoca, cara, da Globo lá? Fugiu? Flávio Canto. É o instituto... Deve ser Canto. Não é Canto. Flávio...
Eu vou lembrar aqui. O pessoal lá ajudou a gente a buscar essa documentação. Foi muito legal, a gente conseguiu tirar, é difícil, a gente tirou. Em novembro a gente já está apto para fazer esse recebimento Que legal. e doar para devolver para a sociedade com benefícios, com produtos, enfim. E aí, a partir do momento que a gente transformou isso no instituto, a gente falou, cara, mas a gente precisa pagar a conta. A gente precisa ter um business ter business nosso. que dê dinheiro. Exatamente. Até agora não teve dinheiro. E a gente ali empatando, trocando e tal. E aí a gente viu que a necessidade que a indústria e a área da saúde tem de inovação. Cara, não tem. A indústria farmacêutica trabalha do mesmo jeito há 70 anos. Você ainda vai em médico, tá no papel ali. O cara escrevendo no papel. Aí você pega o setor financeiro, eu sempre comparo. O setor financeiro de 20 anos para cá, cara, você não precisa ir na agência. Pix, você faz tudo pelo celular. Aí você fala, cara, por quê? Porque a saúde realmente são dados sensíveis. Sim. São transatlânticos que se movimentam devagar. Então a gente conversou com outros empreendedores. A gente conversou com um empreendedor da área da saúde. Ele falou, cara, a área da saúde, para você conseguir fazer uma transformação, 8 anos. Para começar. Se você sobreviver 8 anos, pode ser que a tua empresa vá para um caminho legal. É muito difícil empreender, inovar, startup na área da saúde. Porque você pode ver fintech. É um mercado muito... A gente estava com a Pipo Saúde aqui um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, e é aquele negócio, é muito... É muito tradicional o setor, né? Tradicional, Médico, fechado. vai vender pro médico. É, É exato. difícil pra caramba. E, não, e o mercado fechado. Vocês acham que advogado é difícil, meu? Médico é mais ainda, meu. Tá bom o café aqui, viu? Tá bom, né? Médico é difícil pra caramba, meu. É difícil, mas você precisa ter um amigo médico e um amigo advogado. Fica a dica aí. Sempre bom, viu? Verdade, é Porque verdade. você, de vez em quando, vai ter que mandar uma mensagem à noite. Ó, tô precisando de ajuda É. aqui. E aí nós percebemos isso, aí nós montamos a Mavi Health Tech, que é Que oferece o quê? dados de inteligência artificial para a indústria farmacêutica. Ah, que legal. Então, assim, aí qual que é o nosso core hoje? Então, nós transformamos num hub Mavi Health, que é, se precisa ter inovação, tecnologia, estratégia e saúde. Tendo essas frentes, a gente consegue aplicar. Aí na Mavi Health Tech, a gente trouxe um CEO para tocar a operação, que é o Michael Seio. Ele mora em Miami, mas ele Pra trabalhou... tocar essa parte. Só que ele morou no Brasil, ele fala português super bem. Tá. E ele tem muita entrada no mercado, ele que está tocando à frente, a gente abre as portas aqui junto com ele, está tocando. E aí nós buscamos alguns parceiros no mercado que tem inteligência artificial, que tem dados para a área da saúde. A gente fez muitos projetos Mas com como que funciona? Eu subo um dado lá e... Não, na verdade é o seguinte, leio, por exemplo, passa uma análise. DataSUS. A gente agora está lançando uma plataforma chamada Mavi Charla, que você consegue conversar com os dados do DataSUS usando inteligência artificial. Ao invés de você ir lá buscar a Já tá no planilha, ar? a tabela, já Já tá está no ar. Depois, se você quiser colocar na tela, a gente legal. pode Ô, Julio, se demonstrar. eu conseguir depois botar... Mas... Então, a gente fez isso e a gente busca parceiros, porque o que acontece? Esse aí é o do Esse é o Hub, esse é o Hub Mavi. Acho que tem outro link, ô, Julio, dá uma olhada aí depois aí. Mas pode falar. Mas vamos lá, então. E aí, o que a gente fez? Esse Apotec é o outro, terceiro. Chega, hein? Eu falei de foco, hein? Olha o foco nosso aí. Aí, Esse aí. Esse aí, por exemplo, se você quiser fazer qualquer Legal, pergunta sobre quais os números de quimioterapia acontecem no Brasil. Não sei se você quiser, você consegue consultar aí, Júlio? Acho que, não sei se... dá. Você consegue escrever, Júlio, ou não? Não dá, né? Bom, não dá. Mas a ideia é o seguinte... Aí, ó, foi. Qual que é a pergunta Quais aí, os cara? números de quimioterapias no Brasil? E aí, enquanto ela está pensando... Mas aí, qual que é o negócio? Não, por exemplo, a indústria precisa de dados, de informação, médicos precisam de informação. E aí, para consultar o DataSUS, cara, é muito difícil. Isso aqui é só DataSUS. Esse aí tá só no DataSUS. Só com base nele. Como que vocês conseguiram esses dados lá? São dados abertos, né? Dados abertos? Só que são várias camadas, é bem chatinho, bem complexo de buscar. E aí tem algumas pessoas que conseguem buscar isso e a indústria muitas vezes paga uma consultoria para ter acesso a essas informações. E aí a gente está criando essa plataforma. A Mavi já está respondendo. Que legal. Olha, com base no DataSUS mesmo. Mas qual que é o negócio? E aí, hoje vocês vendem isso ou é só um negócio... Esse é um lançamento, a primeira mão aqui, a gente vai Legal. lançar. E a ideia é, por exemplo, os gerentes de acesso da indústria, gerentes de produto,
de produtos, médicos, oncologistas. Pô, eu quero saber mais sobre os dados, tendências de mercado. Ao invés de ele ficar procurando, pagando uma consultoria, ele pode acessar e tirar algumas dúvidas. E aí tem nossa parte estratégica também. Se precisar de uma consultoria, a gente depois consegue prestar uma consultoria em cima desses dados. Mas a velocidade de comunicação, a gente está levando a conversação de dados para a indústria. Que hoje é tudo feito muito por Excel, tabelas, Dash. Como que a gente conversa com dado hoje? Essa é uma das frentes da Mavi Health and Tech. Então, é esse tipo de serviço. Aí a gente busca alguns parceiros. Por exemplo, a gente fez uma parceria muito boa com a Semantics em 2023, que é uma das maiores empresas que era de Big Data, sim. E agora virou todo o core dela para IA, onde a gente fez projetos para indústrias, para a indústria farmacêutica. Então, essa é a Mavi Health and Tech, tá? A gente trabalha com esse tipo de produto. Nessa jornada, conhecemos o Fábio Paim, que é do mercado financeiro, da KR Capital. E ele falou, cara, a gente sempre teve muito interesse em entrar na área da saúde, não tem nenhuma financeira focada em saúde, e eu preciso de empreendedores dessa área para poder ajudar a construir. E aí nós lançamos a Apotec, que você viu aí, que é a mais nova empresa, tem 6 meses apenas, mas Legal. A gente já tem alguns contratos, eu posso falar aqui, assinados já, por isso eu posso falar, já fechamos contrato com a Apivida, tem contrato com Ideia Fértil, que é de fertilização. São grandes, pô. São grandes. Mas o que oferece a Apotec? A Apotec, a gente consegue... o primeiro produto, né, que nós lançamos na Apotec é a antecipação do saque aniversário para a pessoa conseguir utilizar para fazer um tratamento ou uma medicação na área da saúde. Ó, Julio, você conseguir botar o outro link lá, acho que é o anterior a esse. Esse aí. Isso. É uma plataforma de financiamento de tratamento e procedimento. Só que a gente não está falando B2C. Porque no D2C é muito caro a comunicação. CAC é alto, né? Você tem que gastar muito para trazer, gente. E assim, aí a gente vai brigar e a gente não quer ser uma financeira. A nossa empresa ali, o nosso core é educação financeira e acesso. A gente precisa democratizar o acesso à saúde. Então, por exemplo, como que funciona lá com a Ideia Fértil, que é do Dr. Caio Parente, nosso parceiro. A família quer fazer a fertilização. Cara, uma média aí de 20 a 30 mil o custo disso. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade financeira. Só que se a família ali são trabalhadores CLTistas, e tem o fundo de garantia, pelo acordo da Caixa, pelo contrato da Caixa, você pode fazer um saque aniversário por ano. E aí tem a tabelinha lá, que ela é progressiva. A gente faz o quê? A gente antecipa 10 anos, o paciente faz o cadastro na nossa plataforma, dando ok, em 8 minutos ele recebe um Pix com valor de 10 anos de saque, e o pagamento, essa que é a melhor parte, o pagamento dessa antecipação não impacta o orçamento mensal da família, porque nós recebemos a cada saque aniversário futuro dessa pessoa. Então, assim, por exemplo, ele sacou 30 mil, aí o ano que vem ele tem que pagar 5 mil. Desconta do FGTS. De onde veio esse projeto, assim, de onde que surgiu? Tem alguns bancos já fazendo essa antecipação. O ano passado, para você ter uma ideia, foram feitos mais de 40 bi em saques aniversários. Então, assim, as pessoas estão sacando para pagar dívida, Sim. Infelizmente apostas e outros. Só que as pessoas não sabem que pode usar para a saúde. Tanto que quando trouxeram para a gente essa oportunidade, a gente falou, cara, pode legalmente fazer isso? E aí nós fomos consultar se podia juridicamente fazer. Fez análise. E aí fizemos a análise, vimos que era viável, um benefício que foi lançado pelo governo. E aí nós falamos, cara, tem oportunidade sim. Então o nosso trabalho é muito comunicação e educação financeira. Então imagina que a família vai fazer a fertilização in vitro, que vai custar 20, 30 mil. Ela consegue fazer com tranquilidade financeira, sem estar preocupada com a prestação. Isso é um peso. Imagina que a pessoa tem que incluir ali uma prestação no mês a mês. Não, ela não põe, ela não tem impacto orçamentário. Então, assim, a gente tem feito... Esse é o primeiro produto. A gente vai lançar alguns outros produtos também, que vai ser o bom... Lançou, foi agora, recente. A Apotec tem 6 meses, cara. Pô, que bacana. Só que assustou a velocidade que a gente teve de fazer parcerias. Você falou de empresas bem... Empresas grandes. Tem outras ainda que ainda tá na fase de contratos, mas tem coisa para estourar aí também. E aí é você, o Guilherme e o Fábio. O Fábio da KR. E aí uma pergunta, Carlos. Aqui na Bônus eu sou, por exemplo, eu sou solo founder, né? Eu tenho hoje pessoas-chave na Bônus, né? Que a gente conta lá. Mas eu abri o negócio sozinho, né? Qual que é a vantagem de você ter sócio? Por exemplo, você tem o Guilherme desde o começo. O que você acha que mais te agrega valor nesse sentido? Assim, que você pensando, fala, puta, se eu estiver sozinho... Queria entender quais são as melhores...
As melhores efeitos que você tem num sócio no negócio. Cara, eu Curiosidade. acho, eu brinco muito com isso, que eu falo que sociedade é igual um casamento, só que só com a parte ruim. Que é conta pra pagar, discutir, só que se você acertar no casamento, você resolveu 90% dos problemas da sua vida, e se você acertar no seu sócio, você resolveu Você também 90% dos seus acertou. problemas. Você tem que acertar o sócio. Tem que acertar o sócio, porque assim, tem dia que você não tá Aí você tem então, um cara você lá tá mais pra baixo, aí o cara te tem um cara puxa, te às vezes você não tem a puxar, saída, aí o cara tem, aí você tem um contato, o cara tem outro. Então, assim, agrega, a gente né? agrega demais, demais, assim, putz. Como que você sabe se o cara vai ser... Você já teve experiência ruim, boa? Ah, já. Como que você já sabe que o cara vai ser furada hoje em dia? Se chegar hoje o Carlinhos, o Carlão... Não, não Carlinhos, o Carlão. O Carlão Esperi, hoje já. Tá. Tipo, pô, já tomei umas porradas, já sei o sócio que é bom, o sócio que é vagabundo, ou, né? E chegar pro Carlinhos e falar, ó, você vai saber já de letra assim. Qual que é você tem já tem um feeling assim quando o cara não vai dar resultado? Cara, Você tem alguma... Ah, hoje eu vou tentar... Eu acho que assim, a gente recebe muitos sinais, né? As pessoas... Tipo, quais sinais, assim? Eu queria entender se tem alguma... Cara, assim, por exemplo, o que eu acredito muito, principalmente quando você fala em startup, inovação. Não é todo mundo que nasceu para correr o risco. Tem gente que não tá afim de correr o risco, é a vida. E É do perfil. e aí tem muita gente que quer empreender, mas buscar segurança ao mesmo tempo. Não, pô, preciso, se tiver alguém para investir, para já ter uma retirada. E não dá, foi uma das conversas que a gente falou. Falou, cara, a Apotec é uma empresa, é um recém-nascido. Eu não posso sufocar ela agora. Ela é a empresa que eu tenho que colocar energia e dinheiro. Não é hora as outras não, já tem mais tempo, eu consigo fazer minhas retiradas e tal, mas a Apotec não é hora. Então, assim, se você for empreender com a Apotec agora e querer sacar, querer você depender dela pra pagar suas você mata a contas. empresa. E aí qual que é a discussão? Por exemplo, 6 meses, fala assim, já retirou alguma coisa? Não retirei nada. Ah, então é um fracasso? Não. Cara, eu fechei um contrato com a Apivida, com Ideia Fértil, tem mais uns 6, 7 para estourar. Tá indo pra 6 meses, Então, tá ótimo. mas qual que é a regra que você vai medir o sucesso do negócio? Se for só financeiro, esse É o tempo. esse é um sinal de você pro sócio. perceber o sócio se ele vai... Qual que é o apetite que ele tem para correr risco? Entendi. Esse é um sinal Se você bem vê que o forte. cara tá meio, acelerado pra te tirar logo o dinheiro, aí já é uma coisa que complica. já esfria, já tem que esfriar ali. Complica porque, de novo, você vai para uma... Às vezes o cara não empreendeu, não teve essa experiência. Não Ele acha teve. que... Eu comecei assim. Eu Puta, achei já que... vou empreender, Não, daqui achei 2 que- meses eu tô Não, tirando eu achei que- uma nota. Não, pô, ideia genial, cara. Agora achei a ideia de 1 bilhão, explodiu, é. unicórnio. Tava na fase do unicórnio. E aí, na hora que você vai pra prática, você vê que não é nada disso. Não é fácil empreender no Brasil, mas é muito legal porque tem muita gente boa no mercado. Quando a gente fala que nós, seres humanos, acaba olhando sempre, pô, isso deu errado e tal, não sei o quê. Mas assim, eu mais aprendi, mais ganhei com todas as relações que eu tive nesses últimos 7 anos do que nos outros 20 que eu trabalhei como CLT. Eu aprendi muito, muito. Muito mais. Não, uma transformação... Não é nem pra comparar. Não, a transformação pessoal mesmo. A cabeça é outra, a mentalidade Tipo é outra. o quê, por exemplo? Pessoal. Cara, pessoal, o jeito de ver a vida, sabe? Hoje eu tenho mais... Eu sou um cara mais tranquilo, eu não tenho pressa. Isso veio para minha vida pessoal, porque antes eu tinha pressa. Pô, quero fazer uma viagem, quero fazer aquilo, quero fazer tudo. E como eu entendi que as coisas boas levam tempo, hoje eu tenho calma na minha vida pessoal, não tenho pressa nenhuma. Cara, eu sou muito ansioso, por exemplo. Não tenho pressa de mais nada. Você não tem? Não, acabou, eu tirei a pressa. Ah, a Apotec vai acontecer, eu já falei, conversei com o Gui, com o Fábio, falei, essa empresa eu já tô trabalhando para dezembro de 26. Para ver se dezembro de 26 eu consigo fazer uma retirada de bônus, alguma coisa. Sem pressa. Sem pressa nenhuma. Porque as coisas levam tempo. Mas aí pro cara que o cara vai empreender pela primeira vez, não captou dinheiro, o negócio vai demorar pra dar resultado, o que você sugeriria pro cara? O cara ainda trabalhar paralelo e montando ao paralelo o negócio até começar a dar uma retirada e ele conseguir focar 100%, será isso? O que eu fiz? Eu fiz uma... Qual é esse movimento? Anotem aí, hein? Ó. A caderninha, essa porque daí é vocês vão claro. economizar dinheiro. Em 2017 eu saí da empresa que eu tava. Não tava 2017? Eu não tava legal. Janeiro de 17, em 16 eu tive depressão e tal. Puta, não foi um ano legal. E aí, obviamente, acabou afetando o trabalho e tal. E aí saí em 2017. Aí eu falei, vou empreender. Tava com essa ideia já na cabeça. Falei, agora é a hora, agora ninguém me segura. Recebi a rescisão e tal. Falei, agora eu vou pra cima. E... eu me apeguei à ideia,
Eu não testei a ideia, já saí fazendo coisa, tentando Tinha fazer que ter um aplicativo. MVP, fazer Não, um já teste. saí, não tem que fazer rápido. Não conta a ideia para aquela pessoa porque ela pode roubar a ideia. Essa é a pressa que eu tinha. Agora não, cara, a gente pode sentar aqui, eu posso te contar da Apotec, porque o grande segredo é a execução. A execução, não é todo mundo que consegue executar. Então assim, e outra, eu vou conseguir executar com as ferramentas que eu tenho. Eu tenho os contatos, você tem outros. Por exemplo, se eu for montar alguma coisa na área jurídica, você tem uma velocidade muito maior que a minha, porque até bater na porta de Você alguém, já conhece. você já já vai e conhece. faz. Então assim, se você contar a sua ideia, dar bônus para mim, eu não consigo fazer nada com ela. Então tirou a pressa, eu tinha muita pressa. E essa é a transformação. Então para quem vai empreender agora, não se apegue à ideia, converse com o máximo de pessoas possível. Testa antes, ela. o mínimo de valor possível. Tem uma pra frase gastar, que eu né? gosto muito, que é: quero ver emitir uma nota fiscal. É aí que você valida teu business. Ah, pô, a ideia... Quem não é sei- nota fiscal, já... Cara, emitir uma nota fiscal, Aí alguém já- paga pelo seu aí serviço, já pelo pode, seu produto. aí já pode ir em frente. Aí você pode meter o pé e falar, agora eu vou. Enquanto você não estiver preparado para emitir uma nota fiscal, ninguém fala assim, eu quero, cara, você não tem nada. É só uma ideia. Eu tô conversando. Minha filha é empreendedora também, a mais velha, ela tem 20 que anos, legal. a Lívia. Ela tem a Caramelle, seguem aí. Ela falou para mim, pai, como é que faz para vender uma ideia? Quanto que eu consigo ganhar dinheiro? Eu falei, filha, a ideia não vale nada. Não, mas e se a ideia for muito boa? Não vale nada. Enquanto você não executar. conseguir executar, vender, fazer algumas parcerias... Nota fiscal. Nota fiscal. Quero ver emitir uma nota fiscal. Então, assim, pensou em empreender, fala assim, cara, o dia que eu emitir uma nota fiscal, eu sou empreendedor. Antes disso, você é um só ideia. aventureiro. Você É um tem aventureiro. É um... Cara de boas ideias. Boas ideias, exatamente. E eu vivi isso. Eu paguei o preço. Aí que aconteceu? Em 2019, para 20, eu precisei voltar a trabalhar. Precisei voltar a trabalhar, voltei. Mas o certo ali naquele momento não era ter saído, era ter continuado e paralelo Mas ter eu fui fazendo e testando as coisas. Eu consegui voltar e aí eu avisei na época um grande amigo meu, que é o Vanderlei. Ele falou, cara, você precisa voltar. Eu falei, cara, eu tô com uma ideia aqui, uma empresa que tá constituída, tá para decolar, mas tá difícil, meu momento tá difícil. Eu abri o jogo com ele. Ele falou, cara, você consegue entregar resultado? Tudo. Eu falei, consigo. Se eu combinar com você, eu vou entregar. E aí eu entrei lá como consultor hospitalar na R9C, lá junto com a turma, com o Patrick. Em 2 anos eu tava como head de vendas. Pô, fiz tudo bonitinho, fiz um trabalho super legal lá junto com eles. Foi uma experiência super bacana. E aí depois eu me reestruturei, me capitalizei. E aí eu voltei a empreender. Aí eu tô desde 23 que eu tô full time no business mesmo. Legal. Mas eu tive esses altos e baixos. Não é só... É que a gente acaba vendo na TV... É o... Shark Tank. O filme do Steve Jobs, aí o filme de não sei quem. Mas e acha assim, que aquilo é a realidade. né? ninguém conta os fracassos, assim. Aí quando você tá assistindo esses tipo de filmes, se inspirando, e hoje é muito difícil, redes sociais, parece que todo mundo consegue tudo, é tudo muito fácil. E tá toda hora se comparando, né? Pô, esse cara aqui tá... Você viu, ó, tá vendo? Pô, eu preciso também tá voando, eu preciso... E aí você tem que adequar seu estilo de vida para empreender. Então, assim, pô, cara, teve uma fase que foi bem difícil financeira em casa lá, 2017, 2018, foram anos que a gente passou apertado ali, a gente teve que consumir o dinheiro que estava guardado, ficamos negativo. Faz parte. Aí como que você opera no vermelho? Aí você começa a... Esse é o ponto de você saber, de entender quem tá pro jogo ou não. Eu fiquei apavorado naquela época. Me alavanquei de novo agora, que eu voltei, tô full time 2 anos, tô alavancado, mas eu tô bem tranquilo. Porque eu sei do potencial de tudo e as coisas estão caminhando. Sem pressa vai acontecer. E sem pressa. Eu acho que esse é o grande segredo. Pra mim funciona assim. Porque quando você... Mas isso não significa que você tem que ser lento. Você tem que ser rápido na sua movimentação, mas sem pressa dos acontecimentos. E medir os KPIs certos, né? Por exemplo, da Apotec... Quais são os principais KPIs para você hoje? Hoje, por exemplo, a gente tem que sentar uma vez por mês, eu, o Gui e o Fábio, e falar, cara, o que a gente precisa esse mês? Cara, a gente precisa sair o contrato, esse contrato. Tem os top 5... É o contrato agora. Depois que... Opa, bati no Yoda aqui. Depois que a gente fechou esses contratos, cara, quantos pacientes a gente quer de cada contrato? Não adianta eu pensar em 1000 pacientes se eu não fiz 1, se eu não fiz 10. Aí, por exemplo, no Ideia Fértil, fomos lá conversar, começamos a operação, eles fizeram a publicação da parceria e tal. Eu descobri que um paciente, a primeira consulta, até ele realizar a fertilização, são 4 meses. Então, assim, não é comunicando o paciente hoje do financiamento, da antecipação do saque aniversário, que ele já vai fazer hoje. Ele vai consultar,
ele vai ver as finanças dele, para daqui 3, 4 meses ele começar a fazer o saque. E aí vai aparecer Entendi. resultado financeiro. Aí vai demorar 4 meses. Então, mas esse é o modelo da operação do meu Entendi. parceiro. Agora, outros parceiros não, pode ser mais rápido. Então tem que entender a jornada. E o KPI? Aí, então, fazer essa reunião com o sócio e definir os objetivos. os principais objetivos do mês. Exatamente. Aí os KPIs é cadência, você está tendo os follow-ups, de quanto tempo a gente vai falar com essas pessoas, mas fugir da cobrança do resultado financeiro dependendo da empresa. As outras empresas que já estão Que já faturando, tem um resultado, você Aí já tem acompanha. Meta de financeira, faturamento, meta de exatamente. custo. Exato. Mas para quem está Para quem está, por exemplo, aqui no negócio novo... Você que está começando hoje, se você for ficar esperando um resultado financeiro nos 3, 6, 9 meses, cara, você vai quase chegar à conclusão que o seu negócio é um fracasso. Porque é difícil, você começou a bônus, com quanto tempo você começou a falar assim, cara, agora tem um resultado financeiro interessante? Há 3 anos. Não é um negócio sem pressa? É. Agora, se você falar assim, pô, deu errado? Não. Então, mas isso lá... Você tem que ser persistente, você tem que... Então, e analisar o ponto certo. O que eu vejo também é que você tem que ter uma rotina também. Putz, é difícil. Nas coisas. Por exemplo, você vai empreender... Por exemplo, eu trabalho de casa. Eu sou home office 100%. Equipe, Parabéns, a maioria hein? das pessoas ficam fora, não faz muito... É serviço também, né? A maior parte da tecnologia, mas... Hoje não faz muito sentido ainda estar presente em um escritório, pelo menos pra gente. Mas é obviamente que a gente faz encontros, né? A gente tem que também desenvolver a cultura na empresa, é super importante. Mas é 100% home office. Eu preciso ter rotina. Tipo, eu acordo, tenho um horário para acordar, eu tenho call já um horário, eu tenho já calls semanais com tal pessoa da equipe. Então eu tenho já uma rotina. Se você é empreendedor e se você quer empreender e não tem uma rotina, tipo, eu acordo a hora que eu quiser, esquece, entendeu? Ainda mais trabalhando de casa, que você pode ligar a televisão, você pode, né? Você tem várias formas de se distrair. Você tem que ser um cara muito polido e seguir uma rotina e ser responsável, porque se você se perder, você não consegue empreender, entendeu? Então acho que isso que você falou, eu tenho uma reunião mensal com meus sócios, né? A gente define os objetivos. Toda segunda-feira eu tenho às 9 horas da manhã um call com o time de vendas para definir a semana, como que tá. Mesmo que demore 15 minutos, mas tem que ter. Então tem um advisor na Bônus que é o Gabriel, ele sempre fala, tem que ter rotina. Sem rotina, você acaba se perdendo, entendeu? Ainda mais para quem tá em home office, por exemplo, que nem eu, é muito difícil de você empreender sem você criar um hábito no negócio, entendeu? A disciplina... A empresa mesmo, entendeu? E até pra você também, fazer esporte, você tem que fazer equilíbrio na sua vida. Você faz sua academia, tal horário, você vai lá encontrar seus amigos, não é só trabalho também, rotina com a sua vida como um todo. Então, um momento com a sua mulher, né? Não. Momento pra você, eu vou lá jogar um videogame, vou ver um filme sozinho. Assistir o jogo de São Paulo, jogar o jogo de São Paulo. Inclusive, pessoal, primeira vez, um dos primeiros eventos com o Carlos, foi a gente no jogo de São Paulo. Foi o jogo de São Paulo. O que era esse jogo? Putz, era um jogo da Libertadores, cara. Agora eu não vou lembrar, isso aí faz tempo. Foi Libertadores, né? Foi 17 ou 18 ali, cara, faz tempo. Faz tempo. Grande momento. O time era um pouquinho melhor do que tá hoje, mas tudo bem. Não achou ruim o time, não. Não, vamos deixar isso pra depois. Mas e que mais, Carlos? Me fala E desafio? Você falou aqui de, a parte financeira, tiveram vários desafios, mas me fala, por exemplo, essa questão do sócio lá que você falou. Eu tinha 75%, cara, como que vocês tiraram? Como que vocês resolveram isso aí? Cara, faz tempo isso aí, cara. Não, e olha... Na época eu tava em cima, eu lembro, a gente foi bastante. Mas mais uma. Teve um contrato que eu ia fechar, o Arthur falou, cara, não fecha, você tá descoberto. Lá com os gringos, lá, que a gente ia trazer uma plataforma de Nova York lá, lembra? Lembro, faz tempo isso. Faz tempo, foi nessa época aí. Aí eu falei, mas aí o cara falou, não, mas se a gente não fechar, vai melar um negócio, vai atrapalhar e tal. Aí o Gui falou, não, vamos pra cima e tal. Eu falei, caramba. Aí respiramos fundo, não tínhamos o dinheiro, pegamos a água do William Bonner, né? Aí, vou pegar uma água aqui também, peraí, só um minuto. Aí pegamos dinheiro, pegamos um empréstimo na época. Ainda falei pro Gui, certeza, cara, ele fez o nome da esposa dele, pra nós dividir entre os 3 sócios. Aí eu falei, cara, eu vou pagar, da minha parte eu vou pagar.
E a gente vê o que faz. Aí o que aconteceu? Resumindo, o Arthur falou, não faz o negócio, nós fomos lá, teimosos, fizemos o negócio, Fez o negócio. quebramos a cara. Então fica Não deu aí. certo. Não, lógico que não deu certo. Porque estava descoberto, não tinha garantia nenhuma. O contrato dizia isso. E o cara lá dos 25? Então, aí foi com esse cara. Era nessa operação. Era nessa operação. Mesma coisa. Eu tô contando aí. Eu tô contando, foi nessa operação. E aí nós fomos pra Nova York, cara, um vermelho, quebrado. Aí os caras no escritório falaram, a gente precisa ir pra Nova York e fechar lá com o pessoal. Aí eu respirei fundo e falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar pra minha mulher que eu preciso ir pra Nova York, cara? E aí minha mulher é pior que eu. Cheguei e falei, meu, preciso ir pra Nova York. Ela falou, quando nós vamos? Eu falei, não, você tá de sacanagem, meu. Não, pô, já vamos. Eu falei, você aguenta? Já vai junto. Eu falei, você aguenta? Não quero reclamação depois, hein, meu. Foi junto aí. Ela falou, não, vambora. Aí viajou. combinamos, vamos todo mundo. Aí levamos todo as mundo. esposas. Aí umas 2 semanas antes da gente viajar, cara, comecei a me sentir um pouco mal. Falei, acho que eu tô com a pressão alta, meu. Aí, coisas de empreendedor. Aí medimos a pressão em casa 19/12. Eu falei, meu, tá errado. Aí mediu a dela, deu certo. Eu falei, meu, vamos pro hospital. Aí ela me levou pro hospital. Tava com pressão um pouquinho alta, eles deram um medicamento. Aí minha mulher vinha de 5 em 5 minutos. Aí, você tá melhor? Eu falei, tô fazendo umas contas aqui. A coisa tá apertada, hein? Aí falou uma vez, 2. Eu falei, mas você quer me matar? Não é possível, cara. Eu já tô aqui com pressão alta. Vai pra lá, meu. Aí fomos pra Nova York. Foi legal pra caramba, puta experiência. Fechamos com o gringo lá para trazer a plataforma pro Brasil. O cara é dono de uma grande rede de vinícolas nos Estados Unidos. Pô, fizemos um jantar animal. Super bacana. Não, animal. Ele reservou uma área especial para nós. Aí o dia que a gente tava lá, tava o pessoal do Breaking Bad jantando. Que Foi legal, animal. Valeu a pena. Legal. Valeu, pô, só por isso já valeu. Não, foi muito legal. Foi muito legal. E aí nós voltamos, sei lá, final de novembro. Aí, dezembro, aquele mês meio morto, 4 de janeiro, tivemos uma reunião de sócio, esse outro sócio já falou assim, aí, para ou continua? A gente falou, cara, acabamos de voltar do negócio, tá maluco, investimos? Não, porque eu tô vendo que tá muito devagar e não sei o quê. Aí a gente já começou a estranhar. E aí, resumindo, não avançamos, aí a pressa do dinheiro, todo mundo com o dinheiro acabando e tal, aí a gente acabou discutindo uma vez, e aí eu perguntei pra você, falei, aí, cara, você falou, cara, com mais de 25% não dá pra tirar, ele vai ter que sair. Aí numa das discussões... Aí teve que negociar pro cara sair, né? Na verdade, a gente acabou conversando e tal, e numa das discussões ele falou, então tá bom, então Ele falou, eu tomo conta da Mavi. A gente falou, cara, não, a Mavi é nossa. Ele falou, mas como é que vocês vão tocar? Eu falei, isso aí é um problema nosso. Aí ele ficou bravo lá, falou, então eu tô saindo agora. Pegou e mandou um e-mail lá, saiu. Foi desse jeito aí. Foi meio que... Mas depois ele mandou mensagem pra gente conversar, a gente falou, cara, estamos em outro momento... Foi um dos caras mais difíceis que eu trabalhei, mas foi o cara que eu mais aprendi. É sempre assim, né? É foda isso aí, Evandro Reis. Um abraço, Evandro. Cara, não, é verdade. A gente tem que assumir. Claro. Assim, você aprende muito... Hoje eu sou um cara mais maduro, tô com 40 anos. Cara, eu sou muito grato àquele período que nós passamos junto lá, porque, cara, eu aprendi demais. Coisas boas, coisas ruins, o que fazer, o que não fazer, foi do cacete. Então, assim... Foi uma fase muito legal e transformadora. E aí tive esse problema, mas o advogado também. Se eu tivesse te consultado, falar, sócio tá com 20, tá reclamando, quer ir pra 30. Você ia me fala, cara, se você for pra 30, vai ter esse caminho aqui. Quer fazer um equity com ele, de entrega? Fazer um acordo, um vesting. Quer fazer um vesting? Pô, entrega isso, você tem. E aí você ganha em troca. Exato. Ele já ganhou de largada. Ganhou de largada e acabou a conversa ali. Não é assim que funciona. Sim. E nós brasileiros temos uma cultura muito ruim com esse lance do famoso fio do bigode. Cara, tem... E aí eu aprendi com os judeus depois na outra passagem lá na R9C, lá com a turma do Patrick, que é o seguinte, contrato é uma forma de demonstrar respeito. Eu tô escrevendo o que eu tô te falando. É respeito. E pro brasileiro não. Pô, não precisa escrever, tá combinado. Não, cara. Você tem ideia do que vale a minha palavra, eu vou escrever. É um respeito. Você pode cobrar depois. O contrato é falar, cara, o que eu tô falando, eu tô assumindo e tô escrevendo e documentando. Isso é animal, isso eu aprendi. Então mudou isso pra mim também. Cara, então se eu não tenho medo de contrato mais, quer fazer parceria? Vamos fazer parceria. E muita discussão, e os sócios novos perdem muito tempo discutindo participação. Eu tenho tanto, Sim. Goodwills. Cara, de quanto, do quê? Muitas vezes nem tem nada. Porque, de novo, quero ver entrega, quero ver execução, quero ver emitir uma nota fiscal. Então, foram aprendizados que ter o parceiro
não é merchan não, mas ter o advogado ali que você confia. Vai E ajudar tem que muito, confiar né? cegamente. Erros que eu cometi. Eu ainda achava que eu poderia Ah, vamos ver o que dá, vamos resolver. arriscar. Não, não pode. Não pode. Contrato é uma das partes mais importantes do negócio. Porque às vezes por conta de uma cláusula ali, Uma coisinha você ferrou o acabou, negócio. ferrou o negócio. Então foi um dos aprendizados que eu E você tive. deu sorte ali que ele saiu também, né? Senão a empresa ia ter que fechar, ia ter que começar. Só que na época eu tinha uma manifestação de interesse da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Porque tinha da umas coisas em Mavi, andamento. tinha Coisa em parceria com a andamento. Casa Hunter, a gente já tinha avançado com algumas Sim, coisas. sim. Tanto que é esse CNPJ hoje que virou um instituto e que a gente conseguiu o Comas, porque é uma empresa que já tinha um tempo de mercado e tal, ajudou pra caramba. E foi isso, mas a gente acabou Legal. cometendo erros, mas o aprendizado que fica dessa parte aí, você falou de sócios, cara, escreve o que combinou. Se você falou que vai fazer, escreve, não tem problema nenhum. E o brasileiro tem problema com isso, é cultural. Isso aí, Ah, pô, advogado. Puta, não vai envolver advogado? Precisa de Pô, advogado. você não confia em mim? Exato. Cara, eu confio tanto que eu vou escrever o que a gente tá falando, beleza? Pronto. Sim. E não pra brigar, e assim, e outra, hein? Puxar contrato. Outra coisa que eu aprendi nessa jornada. É melhor um acordo ruim do que uma briga na justiça. Às vezes é melhor você fazer um acordo ruim ali, ficar ruim pra todo mundo, do que pra ficar justiça. anos brigando lá na justiça e não acontecer nada com Coisa que eu aprendi também nessa jornada de empreendedor. Então, assim, você vai ter que aprender que tem horas que você vai ter que fazer acordos ruins, e faz parte do jogo. Sim. Ô, Carlos, e uma pergunta. E por que saúde, cara? Você foi pro setor de saúde, assim, era por causa da área de farmácia ou você sempre se gostou desse setor? Porque, assim, é tudo um negócio envolvendo saúde, né? nosso Você não core. saiu. Não, é nosso core, tem que ter saúde. Por que vocês foram pra lá? Cara, na verdade, eu acredito muito que a gente tem que empreender dentro do nosso... Costumo dizer que tem aquários, né? E a área da saúde é onde eu consigo falar com médicos, porque eu fui propagandista por muito tempo. Então, tenho contato em médico, tenho muito contato na indústria farma, tenho contatos em convênios, seguradoras. Então, eu trafego no ecossistema. Eu te falei, se eu for te ter uma ideia jurídica aí você não tá eu não no consigo setor. navegar. Então, assim, se você falar assim pra mim, putz, cara, vamos fazer uma reunião com o pessoal da Apvida. Preciso falar com o pessoal da Pfizer, preciso falar... A gente passa a mão no telefone e fala, Secretaria da Saúde. Você consegue consigo. Então, assim, isso acelera demais o business. Tanto que o pessoal da CAE Capital, o Fábio, ele falou, cara, precisa ser pessoas da saúde para fazer essa... Então foi por questão de networking mesmo, Total. E para empreendedor, network conta tudo. muito, 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 muito. Porque às vezes é uma mensagem, um telefonema para a pessoa certa, a coisa anda numa outra velocidade. E, Carlos, e tecnologias? O que você está vendo, assim, desse mercado de saúde que... AI, por exemplo, você já está mexendo bastante, mas... Você acha que tem muito espaço para crescer? Você acha que está ficando muita solução de AI para o setor? Assim, você vê para quem está empreendendo no setor da saúde hoje ainda tem muito mercado? Ou é um ecossistema já que está começando a ficar com muita solução? Como que você vê essa situação assim hoje para o setor? Vou dar uma opinião muito pessoal aqui, então os especialistas aí não fiquem contra a minha opinião, por favor. Mas o que eu vejo? Eu vejo que hoje todo mundo considera a inteligência artificial, essa febre, mas ela é uma ferramenta, ela é um meio. O difícil é você construir um produto final em cima da... Por exemplo, você não chega numa reunião e fala assim, eu fiz essa apresentação no PowerPoint. Você não precisa chegar e falar, fiz isso na inteligência artificial, sacou? E tá todo mundo falando assim, isso aqui é inteligência artificial. Não, cara, inteligência artificial é ferramenta, é meio. Então, assim, evoluiu muito, cara. Um ano atrás, o custo do token era um absurdo de caro. Hoje já tá em 0,00 centavos. Já tá bem mais barato. Bem mais barato. Então, assim, de novo, é ferramenta. Então, daqui 5 anos, ninguém vai chegar em uma empresa, fazer negócio e falar, cara, isso aqui é inteligência artificial. Não, meu produto é esse. Eu tenho uma conversação com dados aqui do DataSus. É o que você tá usando de ferramenta, a ferramenta de AI para desenvolver a sua solução, fazer o negócio acontecer. O que eu sinto, o que eu vejo é a dificuldade ainda de produto final. O que eu uso como produto final? Por exemplo, o ChatGPT. Sim. É o produto final. É aquele lá, mas eles focaram nisso. É a inteligência artificial por trás. Isso é a principal, a primeira ali, né? Que é o Google, por exemplo. Pô, você não fala assim, usei a internet para fazer isso. Não. Então, assim, eu vejo que tem muita coisa ainda para chegar em produto final, mas avançou muito. É o presente, não dá nem para falar que é o futuro. O Ale Messina é um cliente nosso também, um parceiro que veio aqui. Foi um dos primeiros bonus cast que a gente fez, primeiro, inclusive. Ele é da área de AI, né? Ele falou uma coisa que é muito legal. A AI é commodity,
né? Já. E os produtos que vão mais se destacar no setor são produtos que têm a melhor experiência para o usuário. Então, pô, você tem uma plataforma legal, você usa a ferramenta de AI muito bem, de uma forma que o seu produto final ele se potencializa, Isso. né? E aquelas empresas que vão conseguir, por meio da solução, ter mais acesso a dados. Então, dado é o petróleo. É matéria-prima. Né? É o que vai valer o seu business no fim, né? Então, acho que é uma coisa que... E não é à toa, né? É DeepSeek, é OpenAI, né? Do Google, do Elon Musk, Grok. Então, acho que todas essas são boas. No final das contas, o que vai decidir qual você vai usar é o preço. E o produto final, o que entrega de valor. O que você resolve com essa inteligência, com esse produto de inteligência artificial? É isso. Se você resolver um problema, por exemplo, o ChatGPT, a adoção da tecnologia pela população foi muito rápida. Porque ela resolve mesmo, cara. Você precisa resolver qualquer coisa, cara. O que eu perdia de tempo. Você usa bastante? Você usa muito? Eu uso bastante. Porque assim, eu tenho a ideia na minha cabeça. Aí o tempo que eu perdia para escrever a ideia, para, sei lá... Puta, você vai muito mais rápido aí. Um branding book, por exemplo, sei lá, parte de marketing. Cara, eu tenho a ideia na cabeça ali, eu monto, mas assim, tem que... Aí agora a gente tem um lance que é treinar essa turma, né? Nós precisamos ser treinados para fazer perguntas, porque nós somos treinados a vida inteira para dar resposta, como que é na escola. É verdade. Qual? Você tem que dar a resposta. O melhor aluno é o que dá a melhor resposta. Melhor resposta. Com a inteligência artificial, o melhor aluno vai ser o que faz a melhor pergunta. Porque a o resposta... prompt, você vai treinar o... Você precisa estar preparado para fazer uma pergunta boa, porque se você fizer uma pergunta errada, você vai ter a melhor resposta errada. Verdade. Então, a gente precisa treinar nosso cérebro a fazer perguntas. Aí você fala assim, então você vai ficar um puta preguiçoso, você não escreve mais o que você quer. Não, eu tô treinando a minha cabeça em fazer a pergunta sobre a ideia que eu tenho para que saia lá na ponta. Para que saia a resposta que eu preciso. Que já tá meio que na minha cabeça, Mas ele vai estruturar. E aí, a hora que eu olho lá, eu falo, putz, isso aqui ficou... Não, isso aqui precisa melhorar. Eu vou tem lá, que ser bom de perguntas. Bom de pergunta, e precisa ser treinado. No Bônus Cast a gente tá indo bem porque as perguntas... Eu tô treinando perguntas. Você tá treinando, é isso aí. Você já tá saindo na frente de todo mundo, porque as pessoas não são boas de perguntas. Tem que ser bom de pergunta. As pessoas são boas de dar resposta. Porque nós somos treinados assim desde a primeira série, cara. O melhor aluno é quem tem a resposta. Eu sempre adorei perguntar, não é à toa que eu abri o Bônus Cast. Fazer pergunta. Então, é gostoso, né? Aí você vai botando os outros só na fogueira, né? Conta aí sobre o seu genro. Mas eu acho que essa é a mudança de comportamento. Sim. E aí também tem a preocupação, né? Tipo, visão, né? Sobre, empregos que vão acabar, como é que vai funcionar isso. De fato, algumas profissões vão, assim como chegou a internet, acabaram várias profissões e surgiram outras. Vão surgir novas, né? Vão surgir, cara, você ia numa agência de banco, quantos funcionários tinham? É verdade. Nossa, eu não vou numa agência de banco faz tempo. Então, mas quantos pessoas no balcão ali tinha? Puta, Atendentes? uma porrada. Tinha uma porrada, não tem mais. Só que quantos caras que trabalham desenvolvendo o sistema de segurança pro Itaú hoje? Tem uma galera que, se bobear, tem mais gente trabalhando em segurança do que tinha em cara agência. Tá na boca de caixa ali. Exato. Então, assim, vão ter... Só que a gente vai ter que estudar, eu acho que hoje... Acompanhar bem, você tem que tem que estudar, cara. O IA hoje tem que estudar, porque senão você vai ficar para trás e estudar não é fazer, sei lá, você pode fazer faculdade, pode fazer um curso, mas, cara, é se atualizar, seguir as pessoas certas, ir atrás, porque, cara, vai funcionar assim. É o desenvolvedor hoje, sabe? O cara que estudou essa parte técnica anos atrás, hoje está super bem. Então, acho que esse é um movimento de estudar e para quem está usando, quem é só usuário... Treinar a parte de perguntas, desenvolver essa habilidade de fazer perguntas. Sim. Carlinhos, agora vamos para uns quadros que a gente gosta aqui no Bônus Cast, cara, e é pergunta meio boba, mas primeiro falar de ídolos, né? Não pode ser família, tá? Não pode? Não, fica difícil, não, cara. mas assim, pode ser jogador de São Paulo, pode ser artista, pode ser empreendedor, botou aí a imagem dos... Bem que o Elon Musk brigou hoje com o Trump, Já. Tá meio... Não tava muito bem na cabeça, não. Mas tem uns caras, né? Os famosos aí, né? Queria saber com você 3 caras que você considera, referência, assim, pra você falar. Puta, esses 3 caras são os meus ídolos, vai. Você sabe que tem ficado cada vez mais difícil de você ter ídolos, né? Porque hoje a gente tem muito acesso e a gente acaba conhecendo... Às vezes você conhece e desaponta, você desaponta com a pessoa, né? Você... Fala, puta, eu era ídolo do cara, eu conhecia, e o cara me respondeu meio mal, eu não gostei do jeito que ele o cara foi mó escroto ali. O cara não foi muito legal mesmo. Hoje a gente, se você parar Verdade. eu acho que inclusive,
Mas no imaginário, pelo menos. Não, Pode mas ser. vamos lá, mas eu acho que esse ponto é legal da gente conversar. Porque Sim. Você pega, por exemplo, a diferença do... Os americanos falam isso, que se tivesse a internet e redes sociais na época do Barack Obama, ele não seria tão popular quanto ele foi. E a gente tá vendo a diferença do mandato 1 e 2 do Lula pro terceiro. Ele não governou com rede social. Não. E agora é diferente. Então, assim, tá cada vez mais difícil ter ídolos, porque a gente tem muita informação. Mas, cara, assim... idolatria é uma coisa que é uma palavra que eu nem gosto, assim, mas tem algumas pessoas que eu admiro. Assim. Você admira, pode ser. Boa, Três pessoas que você admira na... Cara... Pode ser música, esporte, o que você quiser. Três nisso, caras que você já pensa na hora. esporte, que você pensa por na exemplo, hora, que você pensa na hora. Debate pronto. O Rogério Ceni pra mim é o ídolo, cara. Aí sim. Cara, ele tem um... Ou amo ou odeio, né? Não, cara. O cara, só o que ele tem de lealdade, que é uma das coisas mais difíceis no futebol, o cara, o amor que ele tem pelo clube. Só isso. Ele e o Muricy no São Paulo, assim, são indiscutíveis de grandeza, assim. Sim. Eu gosto do... Treinava o tempo todo, né? Falta também. Dedicado. Hoje não tem gol mais de falta. Não tem mais gol de falta, porque os caras não focam mais em treinar, né? Não treinam, não tão afim. Se bem que os goleiros melhoraram bastante também. Você acha que melhoraram eu mesmo? acho, cara. Os caras são muito mais altos hoje. Os caras Acha? são muito mais rápidos. A barreira é mais não, alta. Isso sim, mais rápido pode ser. A barreira é mais alta também. Você vê, antigamente o cara batia a falta, o goleiro nem chegava. Hoje os caras batem a bola, vai lá na gaveta e o goleiro tá chegando. Tá difícil. Então o cara tem que chutar mais forte. E aí quando ele põe mais força, ele acaba errando mais. Eu acho que tem o treino. Mas o Rogério é um símbolo de liderança e de... Liderança e lealdade. Eu acho que é uma coisa que de pega treino, pra mim. Puta, o cara treina também. Não, ele é ao clube, Treinava cara. muito. O lance dele, tanto dele de passar a carreira dele lá inteira, lá ter respeito com o time até depois. Ele falou, pô, eu li, né? Agora tem que tomar cuidado dessas coisas e ler na internet também. Mas o que é? Eu gosto, ele falou, pô, o dia que eu morrer, quero jogar minhas cinzas no Morumbi. Não, eu fui no jogo da despedida dele, ele falou no estádio. Ele falou então tá bom, então tá confirmado. Porque não, tá confirmado, ele falou na despedida cara, do Mito. Se pro clube que eu gosto, né, meu clube de coração, o cara consegue demonstrar lealdade mesmo por isso, então assim, é um cara que eu admiro bastante o profissionalismo dele, legal. Cara. Tipo, eu acho animal. Eu gosto muito de esporte, cara. Outros dois. Cara, Fala três, é sempre três. Cara, Senna, cara, é um cara que eu sempre curti muito, mexe comigo toda vez que eu escuto uma música, o tema da vitória lá, tipo, daquele... Eu era muito novo, eu não consegui, infelizmente, consegui... Acabou de me chamar de velho, mas é que eu sou muito... né? Não, eu gostaria de ter... Ele é um cara que eu gostaria de ter visto, assim, porque eu não tive referência no... Cara, foi muito legal, porque... O Brasil tava em baixa, né? Ele foi um cara que fez erguer a família se juntava. Porque assim, tipo, eu sou São Paulino, meu pai santista, tem rivalidade. Ninguém ficava junto pra ver, né? Todo Fórmula mundo. 1 acompanhava. E aí, tipo, era desde o vô até eu pequenininho ali assistindo. E era diferente mesmo? Era diferente. Você vê hoje Fórmula 1 ainda, não? Cara, eu voltei a ver um pouco, mas assim, eu não tenho... Mas é diferente demais? Você acha que hoje em dia ele tá jantando? Não dá pra comparar épocas, né? Outro carro, não dá pra comparar. Tem uns caras feras hoje, que não dá, não sei, não dá. Eu não gosto muito desse lance. O Pelé, o Messi, se fosse hoje, Ronaldo, não tem como, cara. Então assim, mas o Senna é um cara que te lembra, marca, inspira bastante, né? que foi uma... Acho que foi um dos maiores ídolos do Brasil, né? Foi um dos dias mais tristes que eu tive. O dia agora tinha 10 anos, cara. Foi triste pra caramba, assim. Eu lembro onde eu tava, o que eu tava fazendo com meu pai. Lembro direitinho. Foi muito marcante. Você viu a corrida, não? Não, cara, meu pai tava construindo uma casa na época, a gente tava junto, trabalhando. Era um domingo, né, de manhã. E aí passou um tio nosso lá, falou, vocês viram que o Senna morreu? A gente falou, puta, que brincadeira besta, né, cara? Aí fomos pra casa, porque... E era verdade. E era verdade, cara. Foi E o terceiro? Cara, cara, eu gosto muito desse lance de empreendedores. O lance de admiração, assim, mas um cara que eu admiro, a audácia dele é o Elon Musk, por exemplo. É bom, mano. O cara vendeu a PayPal, pegou a grana e alavancou de novo. Cara, qualquer um no lugar dele... fora da curva, né? Qualquer um ia pegar aquela grana e ia meter no bolso. Eu acho que assim, aqui eu tenho uma opinião forte, mas eu acho ele o maior gênio da minha geração. Da nossa geração? Da minha geração, acho que é o maior gênio. Eu acho que o Steve Jobs, eu acho que ele é o maior criativo. Fala, puta, o cara mais criativo que eu vi, assim, mesmo que de longe. Puta, eu acho o Steve Jobs, porque ele focou mesmo no produto final. Tipo, ele pode ser o produto não pode ser o melhor, mas ele de design, ele sempre foi muito forte nisso. Entendeu? E criatividade, assim. fera.
Agora você fala, puta, o cara que que faz acontecer, assim, que é um empreendedor que faz acontecer mesmo, eu acho que é o Elon Musk. Cara, eu acho que a visão... Não, pra mim, aí eu vou admirar pontos específicos, né? Por exemplo, o lance dele ter vendido uma empresa, pegar 400 mega e falar, agora eu vou de novo. Os caras falam, você é louco. Aplica essa grana aí e vai viver de renda. E o cara não, o cara foi, montou outra empresa e montou outra e montou outra. E contra tudo e contra todos, que eu acho que é um pouco do espírito que a gente tem. E uma coisa que eu gosto dele, cara, é que ele vai testando também. Tipo, por exemplo, podem falar ruim, bem ou mal, ele foi lá no governo Trump, eu acho que o Trump foi eleito porque o Elon Musk apoiou. Eu tenho certeza disso. Não, é um cara inteligentíssimo. Se ele... Aí tem gente que obviamente vai falar, puta, ele não precisava entrar na política, e o caramba. Mas eu acho que, cara, ele testou, entendeu? Ele aí viu que Tesla tava caindo na bolsa, ele sai. Mas assim, cara, tem que testar. Ele vai errar. Tá movimentando. Não, então, isso, ele não fica parado. Isso e aí eu gosto, o cara entendeu? faz alguma coisa errada e todo mundo fala, pronto, não serve pra mais nada. Não. Cara, tem que errar, entendeu? Mas aí quando tá errando, sai, aí volta depois. Não tem... você tem que dançar conforme a música, entendeu? Isso é uma coisa que eu gosto dele. Ele tá se movimentando e as pessoas estão sempre lembrando dele. E na contramão, né, cara? Esse negócio de energia limpa e não sei o quê. Você sabe o negócio de carbono lá? Cara, quem investiu na empresa dele foram os concorrentes, porque eles estouram o consumo de carbono, eles precisam comprar da Tesla lá porque sobra. Por causa de energia limpa. Então as montadoras acabam financiando o próprio business do cara, velho. É uma puta sacada. Porra, é o concorrente injetando dinheiro em você, velho. Aí você fala, aí você fala, é genial um negócio desse. Sim. Então, assim, essa parte dele, o lance da alavancagem dele é um negócio pra mim assustador. Porque a gente sempre vê o empreendedor, fez o checão lá, fez a saída dele, o exit dele. E se manda, bota o dinheiro na renda fixa não sei o quê, e vai viver a vida. Mas chega num nível desse eu acho que o cara tem que ter um impacto no mundo também, por exemplo, política. Você fala, pô, o cara tinha que se meter com política. Mas eu acho que a gente precisa, a gente tá vendo o cenário político global, a gente precisa de pessoas que pensam diferente, senão a gente continua do mesmo jeito. Também acho. De cabeças novas na política. E Carlinhos, outra pergunta clássica aqui do programa. 3 filmes. Você é um cara mais de série, falou do Breaking Bad, mas 3 filmes ou série que fala, puta, esse aqui é minha vida, essa é minha vida. É bom, cara, de cara minha assim... vida, não, é assim, é que... Que eu mais assisti... pode ser o que mais assistiu, que você fala, puta, que você fala, cara, esses 3 aqui são filmes que eu levo pra minha vida. Cara, assim, sou velho, mas nem tanto, não, né? mas eu gosto dos velhos, mas eu gosto de coisa Poderoso velha Chefão, pra mim, assim, disparado. Você assistiu The Offer? Vi, legal pra caramba. Puta, que série boa. É a origem, né? A história do como foi feito o filme. É legal pra caramba. Maravilhoso, legal pra caramba, cara. Maravilhoso. Eu gostei bastante. Poderoso... O cara do Top Gun, o Miles Turner. Maravilhosa essa série. Quase ninguém fala dela. Muito legal mesmo. E é muito bacana, assim, você vê como que... E aí, a persistência do cara. O filme só saiu porque o cara falou, vou fazer. Foi persistente mesmo. E ele não sabia o que tava fazendo. E é uma bela história pra empreendedor mesmo. Eu acho. Pro cara ver, persistência. O cara vai fazer acontecer, vai lá na casa do cara chamar o ator. Ele não era ninguém aceita aquele ator lá que acho que é o Al Pacino. Ele ninguém queria o Al Vou Pacino. botar o cara. Quando ele falou que ia chamar o Marlon Brando, os caras falaram, você é louco, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar, vou na casa dele. Vou na casa dele. E o cara não era do meio. Ele trabalhava com TI lá, sei lá o que era. Aí ele largou tudo e caiu nessa daí de paraquedas. Sim. Correu todos os riscos que precisava correr. É um puta série. E fez, eu adorei. Então, assim, que mais? Cara, de filme, de bate-pronto, assim, que eu lembro, que eu gosto. Puta, eu gosto muito de... Eu assisti um recente agora que foi bom. Calma aí que eu vou lembrar o nome. Nossa, cara. Pera aí que deu branco aqui. Mas, puta, tem uma porrada, velho. Breaking Bad é uma série que eu gostei muito também. Bom demais, o Peaky Blinders eu gosto. Mas Peaky Blinders é legal também. Peaky Blinders é muito bom, cara. A parte de fotografia e música da série, assim, Os atores são bons também. Putz. É uma das que eu mais gostei também. Mas de 3 eu ficaria com essas 3 aí. O The Offer entraria nessa lista aí. Que eu achei animal, cara. Devorei. Você é mais série que filme. Eu tô. Cara, hoje em dia. Até isso, né, velho? Porque assim, se assistir um filme de 3 horas hoje. Uma horinha de série ali. Tá um capítulo. Mais fácil, né? O ruim é quando a série. Não dorme tão tarde. Aí você vê 2, 3 e aí vai. Então, assim, mas hoje eu tenho curtido muito o lance de série.
São séries que eu gosto. Acho que pra empreendedor é legal. The Offer é legal The mesmo, Offer é legal. bacana. Carlinhos, estamos chegando no final aí. Obrigado aí de novo por ter vindo aí, cara. Fico feliz pra caramba. Mavi, né? Mavi Hub, Apotec. Foi um dos primeiros clientes da Bônus, então fico muito feliz aí de olhar pra trás e falar, pô, da onde a gente vai dar aqui das 7 anos? Estamos aqui no cash aqui da nosso canal, da nossa empresa, então fico feliz aí. Estender também um abraço pro Guilherme aí, que infelizmente não conseguiu estar com a gente hoje, mas tá sempre aqui tomando por nós aqui também, Isso aí, uma aguinha, tá bom? E não esquece, pessoal, de seguir depois a Mavi, entra no site dos caras, viu que tem alguma doença grave também, algum conhecido, indica o instituto deles que é bem bacana, e quer saber mais do saque, de todos esses benefícios do produto deles, entra na Apotec. A gente vai colocar nos comentários aqui no fixo o site deles também. E segue o Carlos no LinkedIn depois, o Carlos, o Guilherme. Quiser fazer negócio, parcerias, fazem muita parceria, é só chamar eles, tá bom? E o Carlinhos, obrigado de novo. Vamos no jogo do São Paulo, hein? Vamos na Libertadores. Vamos sim, eu também agradeço o convite aí, foi animal para bate-papo alto astral. Eu gostaria de ter esse acesso lá atrás, vai ajudar muita gente. Um agradecimento especial aí falei de todos os problemas, todos os percalços, a jornada, o apoio que eu tive da família é muito importante. Então, legal. Um beijo para as meninas lá em casa, Natasha, Marina e Lívia, tamo junto. E vamos que vamos, cara, tô à disposição. Boa. Valeu, Carlinhos. Valeu, pessoal. Obrigado. Tamo junto na próxima aí. Valeu. Até mais.